Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Nilton. No vídeo de hoje vamos dar mais notícias em relação à estadia do Marc Braz em Lisboa, na tentativa de resolver o problema treinador para o Flamengo. Vamos falar do possível interesse do Internacional em Paulo Sousa, do Cancelo, do Bernardo Silva. Como vocês veem, muitas notícias. Ficam até ao fim, subscreve o canal e deixa o vosso like, ok? Vamos começar a falar do Marc Braz, o vice-presidente do Flamengo, que hoje em entrevista ao canal de televisão SIC Notícias abordou a possibilidade de Jorge Jesus ser o novo técnico do Flamengo. Ele deixou claro que a primeira opção é o Jorge Jesus, que o Marc Braz está em Lisboa com o único objetivo: contratações de Jorge Jesus. Isso depende de algumas circunstâncias, como já referimos em outros vídeos. Por exemplo, se o Jorge Jesus consegue ganhar as próximas partidas com o Fogo do Porto, tanto pela taça como pelo campeonato, vai ser extremamente difícil haver um entendimento entre o Jorge Jesus e o staff do Flamengo. Mas, se acontecer ao contrário do Jorge Jesus perder com o Porto, eu acredito que Jorge Jesus pode ser de novo técnico da equipa do Mengão. As perspectivas são boas, pelo que vi da entrevista do Braz ao canal de notícias da SIC. Há um grande entusiasmo da possível contratação de Jorge Jesus. A situação do Jorge Jesus no Benfica não é tão saudável como se esperava, sofre de muita contestação, e o silêncio dele em relação à estadia dos dirigentes do Flamengo em Lisboa obriga a uma certa reflexão da direção do Benfica. Acredito que eles não estão satisfeitos com essa situação. Acredito que o Jorge Jesus já devia ter vindo ao público manifestar alguma opinião em relação a essa possibilidade, mas também entendo ao Jorge Jesus. Está praticamente há 4 meses de terminar o contrato, não há intenções do Benfica em renovar, e por isso é normal que o Jorge Jesus tenha alguma cautela e aguenta até que possa ver quais são as perspectivas em relação a esses 2 jogos extremamente importantes para definir o futuro do Brasil, do Jorge Jesus no Benfica. O Marc Braz pareceu-me algo confiante. Ele disse que não quer criar nenhum tipo de desequilíbrio na equipa do Benfica, não deseja que o Jorge Jesus perca os jogos, não quer que os adeptos do Benfica fiquem chateados por algum tipo de declaração. Por isso o que ele tem é que esperar, a respeitar o protocolo das 2 equipas e ver o que vai passar e qual será a decisão do Benfica em caso o Jorge Jesus não consiga resultados positivos contra o Porto nas 2 próximas partidas. Toda a gente sabe da admiração que o Jorge Jesus e o carinho que ele tem para a equipa do Brasil. Ele foi muito bem recebido, muito bem tratado e tem uma história muito forte com a equipa do Flamengo. Acredito que antes disso não haverá mais novidade em relação a outros técnicos. Há várias possibilidades. Carlos Carvalhal, o Vítor Pereira, que acaba de ser despedido da equipa do Fenerbahçe na Turquia, o Rui Vitória parece-me muito remota, e do Paulo Sousa, que já, como noticiou o jornal A Bola, o responsável, ou seja, o empresário de Paulo Sousa, já esteve em conversações com os dirigentes do Flamengo e que eles ficaram com uma ideia muito positiva em relação a Paulo Sousa. Falando de Paulo Sousa, há que referir que o Internacional de Porto Alegre manifestou o interesse no treinador português. Através do site Globo Sport, ficou-se a saber hoje que eles propõem ao português um contrato de 2 anos, que venha mexer muito com a possibilidade do Paulo Sousa treinar o Flamengo. Não há muito mais informações acerca do interesse do Internacional. Eles dizem que não tem nenhum tipo de interesse em Paulo Sousa, mas o site Globo Sport anunciou o interesse do Internacional em relação ao Paulo Sousa, propondo um contrato de 2 anos. Uma coisa é treinar o Flamengo, outra coisa é treinar o Internacional. O que o Paulo Sousa pode conseguir na Europa neste momento e na posição que ele está de treinador da seleção da Polónia, parece-me que a única hipótese neste momento que podia fazer com que ele mudasse de ideia e querer outros voos seria o Flamengo. No entanto, o Paulo Sousa não manifestou ainda sobre essas possibilidades. Não se pode adiantar grandes notícias porque não há.
vamos esperar, só temos informações que vêm do Brasil. É melhor esperar nos próximos dias, nas próximas horas. Possivelmente vai haver mais notícia em relação ao possível interesse do Internacional no treinador português Paulo Sousa. O Internacional é um grande clube, é uma excelente entidade, é muito apoiado, tem uma excelente massa associativa, é um clube campeão no Brasil, mas resta o Paulo Sousa analisá-lo e nos próximos dias acredito que ele vai dizer alguma coisa sobre o possível interesse do Flamengo e do Internacional. Vamos falar de dois jogadores do Manchester City que estão em alta. O João Cancelo, primeiro, vai ser premiado, ou seja, vai ser aumentado na final da época, através do jornal Daily Star. Veio a dizer que, em virtude das prestações do lateral direito e lateral esquerdo do Manchester City, a direção do clube decidiu dar um aumento substancial ao lateral esquerdo português e lateral direita, que está em grande forma, que neste momento é considerado o melhor jogador do mundo nesta função. O João Cancelo, neste momento, fez 24 jogos, tem 3 golos marcados e 7 assistências. Foi contratado ao Juventus por 65 milhões de euros, tem atualmente um ordenado a rondar os 118 mil libras por semana, e que o clube da Manchester City está a propor ao jogador português um aumento de mais de 100 mil libras por semana, ou seja, que ele deve ganhar entre os 250 aos 294 mil libras por semana. Um aumento substancial que lhe vai dar possivelmente um dos melhores jogadores, ou seja, o melhor lateral mais caro do mundo. Boas notícias para o João Cancelo, que merece, que tem feito jogos extraordinários, que está em grande forma e que mais uma vez veio provar que os 65 milhões de Manchester City pagou aos Juventus, neste momento se pode considerar uma pechincha. Não é uma pechincha porque é um valor substancial, é um valor alto. 65 milhões de euros é muito dinheiro, mas como está o mercado valorizado neste momento, parece ser uma pechincha pela qualidade do jogador. Para terminar, vamos falar do Bernardo Silva, que depois de uma início de época muito atribulada, em que o jogador português foi considerado um jogador dispensado, que se aparecesse uma proposta boa seria vendido, e que em princípio ele ia começar, como começou, como uma segunda escolha, mas o jogador mostrou-se uma tremenda caráter, uma disponibilidade impressionante, trabalhou, continua a trabalhar, confia nas suas possibilidades e hoje ele representa a mais-valia do Manchester City, o jogador em maior forma, ao ponto de direção decidir, que vai lhe dar um aumento substancial. O Bernardo Silva neste momento tem 7 golos marcados, várias vezes considerado o melhor jogador do mês na Primeira Liga, e por isso é uma referência para a equipa do Manchester City neste momento. Marcou 7 golos, como já disse, é titular indiscutível, é o jogador da confiança do Guardiola neste momento, por isso é com naturalidade que ele vê a renovação do contrato proposto. O Manchester City vai dar um aumento até os 350 mil libras por semana, um aumento extremamente considerável, 1,4 milhões de libras por mês, e o que equivale a 16 milhões,8 por ano. Uma verdadeira fortuna para o craque português, que tem feito por isso. Depois de estar na lista de dispensado, surge agora como a estrela maior da equipa do Manchester City, um jogador de equipa, um jogador de alma, que além de fazer grandes exibições, é útil em quase todas as funções que ele desempenha na equipa do Guardiola. Recupera, cria, marca golos, dá assistências. É extraordinário ver a performance do Bernardo Silva neste momento. Espero que ele esteja à altura para a seleção de Portugal, onde ele é extremamente importante para as aspirações da equipa do Fernando Santos. Por isso é com muito agrado que veja as exibições do Bernardo Silva, o que ele tem feito esta época e o performance que ele tem criado neste momento. Sem mais notícias por agora, antes de terminar, peço mais uma vez, subscreve o canal e deixa o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.